Oi, gente, boa noite. Estou falando aqui de San Antônio. Meu nome é Eli Prieto, sou pastor da Igreja Luterana, servindo aqui no Link de San Antônio. O Link é uma organização missionária que trabalha com várias organizações e missões e igrejas luteranas em San Antônio. O pastor Lucas me convidou para falar um pouquinho com vocês hoje à noite e obrigado pelo convite, Lucas. O texto que ele deu para mim é o texto de Mateus 28, 16 a 20. É um texto bastante conhecido, que fala de Jesus e nós chamamos de a grande comissão. E os dois versículos que me interessam aqui, na verdade, os três versículos, são o versículo 18 até o 20. E Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estava olhando para esse texto e fiquei pensando no que Jesus diz, fazer discípulos de todas as nações. Na verdade, é fazer discípulo de todas as tribos, de todas as raças. Eu sei que uma época fazer missões era provavelmente ir para países e para lugares que as pessoas falavam línguas diferentes, como eu estou aqui nos Estados Unidos e aqui se fala inglês. E isso ainda tem o seu valor, na verdade, nós precisamos viajar e falar para pessoas de outros países. Mas o que tem acontecido ultimamente é que os países têm vindo para nós. Para dar um exemplo para vocês, nos Estados Unidos, especialmente em San Antônio, a gente fala inglês, mas obviamente muitas pessoas aqui falam espanhol. Todavia, temos mais de 61 línguas faladas só em San Antônio. Isso dá uma ideia de como as culturas estão vindo a nós. Mas a pergunta que eu faço às vezes é a seguinte: como é que a gente pode falar para essa nova cultura, essa cultura pós-moderna que está aqui, que também é uma nova tribo? Se nós pensamos um pouco, a língua da reforma é a língua escrita, é a língua linear, e nós gostamos de falar de uma forma dedutiva. Todavia, as pessoas hoje não pensam mais dessa forma, de uma forma linear. Como é que a gente pode ensinar essa tribo, esse grupo, essa etnia diferente, vamos dizer assim, se podemos chamar de etnia, esse grupo de pessoas que falam de uma forma diferente, que na verdade não falam como nós falamos pela palavra impressa. Na verdade, essas pessoas usam muito mais a história e a imagem, ou eles usam o que nós chamamos de narrativa e metáforas. Eu diria que talvez a gente podia usar a palavra narráforas, uma mistura de narrativa com metáfora. Eu estava lendo uma estatística nos Estados Unidos que uma pessoa em geral ouve 3.000 comerciais por dia olhando televisão nos Estados Unidos. E se a gente prestar atenção nesses comerciais, a gente vai ver que eles quase não têm palavras. Eles têm uma música de fundo, uma trilha sonora, e eles contam uma história. E se a gente prestar bem atenção, eles não vendem um produto, eles convidam as pessoas a participarem da sua história. E a história do produto deles se torna a história das pessoas que estão comprando o produto. A minha pergunta é: como é que nós podemos fazer discípulos de todas as nações com essa nação, esse grupo, essa tribo, que não fala mais a nossa língua? Eu sei que nós estamos na reforma, dia 31 de outubro vai ser o mês da reforma. O que ajudou a fazer a reforma são três coisas importantes que Lutero enfatizou. A primeira coisa foi o retorno à escritura, o retorno à fonte da narrativa, ou da metanarrativa, da que muda a nossa própria história. Depois, a outra coisa que Lutero fez foi ler a escritura na língua do povo. E por último, ele redescobriu Jesus. Como é que nós vamos ensinar essas tribos, ou essa tribo que fala uma língua diferente da nossa? É trazendo eles de volta para dentro da escritura, mas não da escritura impressa que está aqui na nossa frente, mas a história da escritura, a narrativa. E é por isso que Jesus fala: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que nós vamos impactar esse mundo hoje? Eu estava lendo sobre isso, e os estudiosos dizem que uma forma de impactar é usando a experiência, a participação, a imagem rica e também conectando as pessoas. E a história faz exatamente isso.
E na verdade eu estava pensando, o que nós devemos fazer para impactar esse mundo de hoje? Talvez criar uma nova metáfora, a metáfora da mesa. E é por isso que eu estou sentado aqui numa mesa. Se vocês prestarem atenção no Antigo Testamento, Deus, quando estava falando em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, ele disse, quando ele deu os mandamentos para o povo de Deus, ele falou assim, vocês vão inculcar essas palavras a seus filhos assentado em sua casa. Assentado aonde? Na mesa, contando a história do povo de Deus. É interessante que Jesus, no Novo Testamento, ele é criticado porque ele era um comilão, ele vivia comendo com as pessoas. Toda hora ele estava comendo, com o Zaqueu, com os publicanos, com os pecadores. E é interessante que, quando nós falamos da Santa Ceia, é uma mesa de comunhão com pecadores. Jesus nos convida para estarmos em relação com ele numa mesa, onde ele conta as histórias do povo de Deus, na verdade. É interessante que Jesus, após a sua ressurreição, a primeira coisa que ele estava fazendo na beira da praia era preparar o quê? O café da manhã para os seus discípulos, preparar a comida. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como é que vamos ensinar a guardar? Através da história, a história de Jesus. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. A gente deve ensinar através da história que Jesus nos dá. E essa história, sentado ao redor da mesa. Talvez uma forma de fazer missão hoje é não ir atrás das pessoas pregando o evangelho, mas convidando elas para virem às nossas casas, sentar ao redor da mesa e conversarmos da história de Jesus. E a história de Jesus é aquela que vai mudar a nossa própria história. E quando a história de Jesus se torna a minha história, então essa metanarrativa, essa mudança aconteceu. Há uma mudança de mente, uma mudança de coração. E então, aí diz o que acontece no texto, ensinando e batizando. E quando somos batizados, nós recebemos essa nova vida que Cristo nos dá. Que Deus abençoe vocês aí em Canoas, contando a história de Jesus, a história para todas as nações, ao redor da sua mesa. Amém. Grande abraço.